etileno-glicol faz parte de um grupo de compostos químicos que causam uma intoxicação séria quando são ingeridos. Eles têm a fórmula química de álcool, uma cadeia de carbonos ligada a um radical OH. O etanol é o composto principal desse grupo. É o que as pessoas querem dizer quando usam a palavra álcool no dia a dia. Beber álcool, sem dúvida, altera as sensações e percepções das pessoas. E esse quadro pode ser classificado como uma intoxicação. Mas como essa intoxicação é benigna e reversível, o etanol não é classificado como um álcool tóxico. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre os principais compostos, por que eles causam problemas e como se faz para tratar essas intoxicações. Os principais álcoois tóxicos são o metanol e o etilenoglicol. A fórmula deles é bem parecida com a do etanol. O metanol é um álcool de um carbono só e o etilenoglicol é como se fosse um etanol espelhado, com hidroxilas dos dois lados. O metanol é famoso pelo uso como aditivo de combustível em carros de corrida, e o etilenoglicol é usado em sistemas de refrigeração, como no fluido de radiador e em serpentinas. A intoxicação pelos álcoois tóxicos é quase sempre acidental. Um alcoólatra, no meio de uma fissura intensa por álcool, pode procurar qualquer coisa parecida para beber e acabar se intoxicando com esses produtos. E também acontece em contaminações industriais, como um episódio antigo de vinhos da Áustria e da cerveja Belo Horizontina, da Baker, que está causando um grande alvoroço. Enfim, vamos para o problema em si. Eles causam problemas em três sistemas do organismo: o sistema gastrointestinal, o sistema nervoso e o sistema renal. A irritação gastrointestinal pode causar dor abdominal, diarreia e náusea. E além disso, quando eles passam para a circulação sanguínea, eles começam a irritar o sistema nervoso também, que também provoca náusea e vômitos. Eles agem também diretamente como um depressor dos neurônios, causando uma desregulação de várias vias importantes, levando à tonteira, dificuldade de concentração, dificuldade de coordenação motora, que é muito parecido com uma pessoa bêbada mesmo. O problema sério começa a acontecer porque esses outros álcoois geram subprodutos no metabolismo que são extremamente tóxicos. Basicamente, os álcoois, em geral, são eliminados do organismo pelos nossos dois órgãos desintoxicantes principais, o fígado e os rins. Nos rins, eles são eliminados com a fórmula química inalterada, mas no fígado eles passam por uma série de reações químicas. Primeiro, o álcool é oxidado para um aldeído, usando a enzima álcool desidrogenase. Depois, a aldeído desidrogenase acrescenta um oxigênio e o composto passa a ser um ácido carboxílico. Nessa forma, eles podem ser levados para outras vias metabólicas para serem usados como substratos, ou podem ser conjugados a outros compostos, como sulfatos e glicoronatos, para fazer eles ficarem mais inertes e facilitar a eliminação pelos rins. No caso do etanol, essa sequência toda é relativamente benigna. Na fase de aldeído, ele provoca alguns dos sintomas da ressaca, mas o organismo consegue metabolizar tudo sem problemas. Nesses outros álcoois sintéticos, os ácidos que são gerados ficam circulando na corrente sanguínea e provocam uma acidose metabólica que pode ser bem intensa. Essa é uma das causas importantes de acidose metabólica com um anion gap elevado. Anion gap representa todos os íons de carga negativa que ocupam o sódio sanguíneo, além do bicarbonato e do cloreto. Geralmente, algum ácido que desprotonou e acidificou o sangue. E outra coisa é que esses álcoois exercem um efeito osmótico no sangue, que contribui até para a desidratação do organismo. Esse efeito é demonstrado pelo gap osmolar, que é a diferença entre a osmolaridade calculada e a osmolaridade medida. A osmolaridade calculada é uma estimativa da osmolaridade plasmática, usando os principais compostos que normalmente exercem ação osmótica. E a osmolaridade medida é um teste direto, que é feito no laboratório, medindo o aumento da temperatura de ebulição ou diminuição da temperatura de fusão do plasma. E como se isso não fosse o suficiente, no caso do metanol, o ácido carboxílico que é gerado é o ácido fórmico, que é um inibidor da respiração celular e é especialmente tóxico para a retina e o nervo óptico. Doses relativamente pequenas podem provocar cegueira permanente, e uma dose de mais ou menos 100 ml já é geralmente letal. No caso do etileno glicol, o ácido formado nesse metabolismo é o ácido glicólico, que também é muito tóxico, especialmente para os rins. Ele acaba sendo convertido no final em ácido oxálico, que conjuga com o cálcio e forma uma grande quantidade de cristais dentro dos túbulos renais, que é um dos marcadores típicos dessa intoxicação. E essa cristalização do cálcio também pode reduzir muito a concentração de cálcio no sangue, o que altera a fisiologia da contração cardíaca e pode provocar arritmias fatais. Beleza. E o que pode ser feito para tratar uma intoxicação por esses álcoois? Primeiro é o reconhecimento precoce da situação e suporte avançado de vida. Se a pessoa está com um nível de consciência rebaixado e não consegue manter e proteger a via aérea, intubar. E sempre começar a hidratação venosa, que ajuda a diluir e depurar os metabólitos. E em segundo lugar, a parte mais interessante.
Como o problema é com os metabólitos, a estratégia principal é impedir que os álcoois entrem na via de oxidação. Existe uma droga específica para isso, chamada fomepizol, que inibe a ação da álcool-desidrogenase. Aí o que acontece é que o álcool tóxico ele vai sendo eliminado aos poucos, inalterado pela depuração renal. Infelizmente, no Brasil, esse medicamento não existe. Mas tem uma alternativa bem inusitada, que é usar o etanol, o álcool comum, para sobrecarregar essa enzima. Ele tem uma afinidade maior pela álcool desidrogenase do que os álcoois tóxicos, e isso dá tempo para o rim eliminar o álcool tóxico antes que ele seja metabolizado pela via da oxidação. O paciente, então, é literalmente mantido alcoolizado, mas em monitorização intensiva até o organismo conseguir depurar todo o sangue dos álcoois tóxicos. Beleza. Então, como lidar com uma situação de suspeita de ingestão desses produtos? Por exemplo, no caso desse surto de BH com o dietileno glicol. Em primeiro lugar, essa intoxicação é super parecida com a do etileno glicol, mas tem duas diferenças. A toxicidade renal acontece mesmo na ausência do oxalato de cálcio, e existe uma toxicidade nervosa mais frequente, com neuropatias periféricas e centrais. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais lançou um documento para os médicos ficarem atentos a todos os pacientes que apresentarem um transtorno gastrointestinal associado a uma redução da função renal, na presença ou não de sintomas neurológicos. Apesar de que essa definição de caso com certeza vai captar os casos avançados, na minha visão, ela é tardia demais. Esperar o paciente apresentar insuficiência renal para suspeitar do caso é desnecessário, já que existem manifestações que são mais precoces e, pegando o paciente mais cedo, o tratamento tem muito mais chance de sucesso. A manifestação precoce e específica é a acidose metabólica, e dá para desconfiar de acidose metabólica só pela semiologia. É a famosa respiração de Kussmaul. Para tentar eliminar um pouco de CO2 sanguíneo e compensar a acidez, a pessoa com acidose metabólica faz respirações rápidas e profundas. Para um paciente, então, que chegar apresentando dor abdominal, náusea ou diarreia, prestar atenção na respiração. Se ele tiver taquipneia ou esforço respiratório, acender a luzinha e investigar com mais cautela. Para esses pacientes, eu recomendo pedir exames de sangue com gasometria arterial, íons, se possível osmolaridade medida e calculada. E aí, num paciente que comprovar acidose metabólica, já deveria ser considerado um caso suspeito. E aí, nesse tipo de caso, fazer uma estratificação de risco para ver se vai notificar, começar o tratamento empírico e fazer o exame específico da presença dos álcoois tóxicos no sangue. Aí o risco alto seria em três situações. Primeiro, se for um quadro grave, com pH menor que 7,3, base excess menor que 10, presença de insuficiência renal, sintomas neurológicos. E segundo, aprofundando a anamnese, perguntar diretamente o que a pessoa tomou nos últimos dias, para determinar se a pessoa tomou alguma coisa potencialmente contaminada. E um terceiro cenário é, num caso sem esses sinais de alarme, vale a pena manter a pessoa em observação, hidratação e fazer uma nova gasometria entre 2 a 4 horas depois para ver se a acidose está evoluindo. Embora a literatura seja esparsa nesse assunto, já que a casuística é pequena e esporádica, existem alguns artigos que corroboram essa linha de raciocínio. Vocês podem conferir na descrição ali embaixo. Esse tipo de intoxicação é raro, mas é tratável e é gravíssimo, então vale a pena conhecer para saber reconhecer na clínica. Uma ressalva importante é que essa estratégia de suspeitar de álcool tóxico baseado na acidose perde especificidade quando tem uma ingestão de etanol muito grande ao mesmo tempo, porque o etanol também provoca gap osmolar e o metabolismo dele também gera ácidos que aparecem no anion gap. O que ajuda é que a sintomatologia desses álcools tóxicos é desproporcional. Então, fazendo uma anamnese detalhada, dá para ajudar a desconfiar se a pessoa estiver clinicamente ruim e a ingestão alcoólica tiver sido moderada. De todo modo, se a pessoa chegou no hospital também com ingestão alcoólica o suficiente para rebaixar a consciência e provocar acidose, vale a pena manter ela em observação e fazer os exames seriados, já que se tiver álcool tóxico junto, o esperado é que a acidose não melhore progressivamente. Pronto. No final agora alguns avisos. Primeiro, as investigações sobre essa doença misteriosa de BH ainda estão em andamento, então novidades podem surgir. Então esse vídeo, na verdade, serve não só para esse surto atual, mas para qualquer caso de paciente com síndrome gastrointestinal, como alteração respiratória, renal ou neurológica que não seja explicado por uma causa conhecida. E por último, vale lembrar que mesmo o etanol não sendo álcool tóxico propriamente dito, o consumo a longo prazo provoca sim danos ao organismo. A recomendação mais moderna é a de consumir não mais do que 7 doses de álcool por semana, que é o equivalente a 7 latas de cerveja, taças de vinho ou doses de bebidas destiladas. Quem consome acima disso, entre 8 e 14 doses por semana, perde 6 meses de vida, em média. E quem consome bastante acima disso, com mais ou menos 4 doses por dia, perde em média 5 anos na expectativa de vida.
Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem aí fora e cuidem bem de seus pacientes. E fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.